Petrobras anunciou aumento nos preços dos combustíveis e se você quiser saber qual o efeito que isso pode gerar na sua rotina e nos seus investimentos, assiste esse vídeo até o final porque eu vou te contar. Fala pessoal, eu sou o Renato Lemos, criador do canal, e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você deixar o seu joinha. Ao fazer isso, você se identifica com o conteúdo comigo e mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, de modo que o vídeo vai chegar a mais pessoas. A formação dos preços dos combustíveis são compostos por várias fatias. Primeiro nós temos a parte da Petrobras, depois nós temos os impostos federais, PIS e COFINS, e temos em seguida a atribuição do custo do etanol. Na gasolina nós temos o etanol anidro e para o diesel nós temos o biodiesel. Depois disso nós temos o acréscimo do ICMS, que é um imposto estadual e cada estado estipula a sua própria alíquota em percentual, e por último o acréscimo dos custos dos distribuidores e dos revendedores. Com o dólar atualmente em baixa, ou seja, uma valorização da moeda real em face da moeda dólar, nós temos um estancamento dessa subida, ou seja, a gente pode dizer que a alta do dólar, o preço do câmbio, iria fazer disparar ainda mais o combustível no Brasil. Nesse ano, com a guerra envolvendo a Rússia, que é um país emergente em situações econômicas semelhantes à do Brasil, essa desvalorização da moeda local, que seria o rublo, tende a fazer com que os investidores busquem outras opções e oportunidades para os seus investimentos, de modo que o investidor estrangeiro ele retira o seu dinheiro do país e leva para outro país no qual ele entenda que há uma vantagem econômica. As moedas que são pares do real são o peso mexicano e o rublo russo. E o real tem tido uma aposta, um sentimento, níveis de alta desde setembro. Então o mercado entende que o real é uma moeda de aposta positiva desde setembro de 2021. Ou seja, o real é tido como uma moeda de aposta de alta mesmo antes da invasão da Rússia à Ucrânia. Se o cenário de tragédia e conflitos bélicos favorece o Brasil, retirando opções de países investidores, a alta taxa de juros na casa dos 2 dígitos aqui no Brasil já beneficiava o nosso país mesmo antes da guerra. E aqui é importante eu deixar claro que eu não sou indiferente com as questões de guerra. É claro que é uma tragédia, que há uma ofensiva russa que prejudica não apenas a economia dos países envolvidos e outros no mundo, mas também há conflitos diretos que envolvem morte, perda de vidas. E aqui é claro que a vida vai sempre estar acima de qualquer contexto econômico, mas o objetivo do nosso vídeo é mostrar a situação no seu bolso, no seu dia a dia com a alta dos preços. Esses fatores somados, e eu destaco que a Selic está em 10,75% hoje, contribui para a vinda do investidor estrangeiro, ou seja, para a entrada de capital estrangeiro no mercado brasileiro. No ponto dos combustíveis, a escalada no preço do petróleo pressiona os mercados mundiais e com as sanções impostas à Rússia, as preocupações giram em torno de haver aumento de preços, claro, e prejuízo no abastecimento de energia para o mundo. O preço do barril do petróleo na semana passada chegou a atingir 112 dólares e na semana anterior beirou a casa dos 120 dólares, o que não era registrado desde 2014. Inclusive, em 2014, a alta no barril do petróleo se deu justamente por um conflito. Na época, aconteceu a anexação da Crimeia, uma península da Ucrânia, pela Rússia. Na ocasião, o preço do barril do petróleo chegou a atingir 87 dólares, o que, corrigido pelos valores atuais, corresponde aos 112 dólares que a gente tem visto nessa circunstância. Na alta presente, vale destacar que mesmo antes da invasão à Ucrânia, os níveis de consumo, o mundo já havia retomado níveis mais acelerados no consumo do petróleo, de modo que a oferta da commodity não acompanhava a retomada das economias mundiais. Isso porque, na medida em que as medidas restritivas, com o avanço do contágio pelo coronavírus, fez com que o mundo se fechasse e as restrições de isolamento social e distanciamento social fizeram com que caísse a procura por combustível. As pessoas saíam menos, as empresas operavam menos, com a baixa da atividade, a procura
pelo petróleo ela diminuía, de modo que isso derruba também os preços. Para a gente comprovar essa situação, olhando para o gráfico, aqui não falando de mundo, mas de Brasil, é possível verificar uma curva em declínio no meio do ano passado por conta da baixa procura de combustíveis, reflexo do isolamento e do distanciamento social causados pela pandemia de Covid. Um ponto importante e que merece atenção no anúncio feito na semana passada pela Petrobras é que a defasagem, mesmo com esses reajustes de 19% sobre o preço da gasolina e 24% sobre o preço do diesel, né? Aqui a gente fala de 18,8% e 24,8%. Então seria 19% e 25% para arredondar. Isso não reflete as consequências da guerra. Então a Petrobras informou que a defasagem persiste, era maior, ela segue, mas que a companhia decidiu, a empresa estatal decidiu não repassar esses preços ao consumidor. Então isso nos deixa um sinal, um alerta de que em breve, a depender das consequências, das agravantes do efeito da guerra, a gente pode ter maiores aumentos, novos maiores aumentos. Então, segundo a Petrobras, mesmo com os reajustes recentes, ainda há uma defasagem de 20% sobre a gasolina e 19% sobre o diesel. Com isso, o preço médio da gasolina de saída hoje, e de saída a gente quer dizer, a venda da Petrobras para a distribuidora saltou de R$ 3,25 para R$ 3,86 na gasolina, enquanto no diesel o aumento foi de R$ 3,61 para R$ 4,51. Nos últimos dias já foi possível conferir esse aumento na bomba, ou seja, diretamente para o consumidor, sendo que na capital de São Paulo os preços chegaram a atingir R$ 7,00 na gasolina e no interior do Acre chegou a R$ 11,00 o litro da gasolina. Para comparar, usando novamente o Acre como exemplo, em meados do ano passado, na terceira semana de agosto de 2021, para ser exato, o preço da gasolina chegou a variar entre R$ 6,19 e R$ 7,13. Esses dados do ano passado que eu trago são de acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Por fim, para fechar o vídeo, é importante a gente ponderar para o nosso bolso. E aqui não importa se você tem carro ou se não tem, se você usa transporte por aplicativo ou não, se você anda de transporte público, coletivo ou não anda, tudo que a gente consome é transportado na maior parte pela via rodoviária, pela malha viária. O Brasil é muito dependente do transporte por caminhões Brasil afora. E isso vai refletir, seja na alta do preço do supermercado, da comida que você pede pelo aplicativo, da ida que você faz para o trabalho, de um passeio que você decide fazer no fim de semana, os preços de tudo que é deslocado, é transportado de um lugar para outro ou que necessita do seu deslocamento até chegar ao local do consumo, vai demandar do combustível. Isso vai influenciar diretamente no preço final que você vai pagar, tendo ou não tendo carro. Repito, em resumo, o aumento dos combustíveis contribui para aumento de vários itens, ou seja, o combustível é uma commodity e a commodity ela vai fazer aumentar diversos itens na cadeia de consumo. E isso vai contribuir para que a inflação permaneça em alta. E com a inflação em alta, a taxa de juros, a Selic, taxa básica da economia brasileira, tende a se manter alta, buscando controlar a inflação. E aqui vale a gente lembrar de duas circunstâncias. A primeira é que a Petrobras é uma empresa, embora estatal, de capital aberto, ou seja, ela é negociada em bolsa de valores. Uma forma de o cidadão comum, pessoa física, diminuir o seu prejuízo em relação à alta do consumo, a alta do consumo de combustíveis é investindo diretamente na Bolsa de Valores, colocando ali uma parte do seu dinheiro nos ativos da petrolífera, ou não necessariamente na Petrobras, mas investindo, seja no mercado nacional ou estrangeiro, em ativos e empresas vinculadas ao mercado de petróleo, a essa commodity. E o outro ponto são as paralisações. Vale a gente lembrar que recentemente nós tivemos uma greve dos caminhoneiros. O estresse que isso causou no Brasil como um todo
revela a importância que o combustível tem para o nosso dia a dia, para que a logística nacional, as entregas, a produção, ela sobreviva. Isso porque o abastecimento em âmbito nacional depende dos combustíveis. Se você se identificou com esse vídeo, com esse conteúdo, curte aí e envia para alguém que você acha que também vai gostar. Lembrando que não é uma recomendação de compra para que você invista na Petrobras ou outras empresas que se beneficiam com a alta do barril do petróleo. É apenas uma informação de uma forma que você pode encontrar para balancear o seu orçamento. Ao passo que você consome combustível, abastecendo o seu carro ou comprando alguma coisa que demanda de uma entrega, você pode minimizar isso ou até ter algum lucro se você utiliza pouco e investe mais. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai te informar toda vez que eu subir um novo vídeo. Até o próximo.